Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Bom, nosso eterno ídolo Mauro Galvão deu uma entrevista aos companheiros do dia e criticou muito a diretoria do Vasco da Gama pela condução do processo da SAF. Na opinião dele, a SAF está sendo colocada em primeiro lugar e o departamento de futebol do Vasco está ficando em segundo plano. E, segundo ele, a SAF ainda é um tremendo de um mistério. Bom, hoje está completando 98 anos aí da resposta histórica e o Juninho deu uma entrevista extraordinária para o The Tribune Players. E eu vou trazer para vocês uma fala muito importante. Ele tem um grande sonho aí que, por que não, pode ser realizado um jogo contra o Vila Nova. E também, nós tivemos a chegada de 4 reforços, um inclusive já está inscrito e pode atuar amanhã, que é o Lucas Oliveira. Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando como é que ele deve utilizar o Carlos Palácio, se ele acha que foi uma boa contratação e se ele ainda espera reforços até o fechamento da janela, que é agora dia 12 de abril. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de eu ir para as informações, eu vou te trazer um recadinho da minha grande parceira aí, o aplicativo da OneFootball, que me ajuda todo santo dia. Você que gosta de notícias do Vascão, do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, você tem notícias aí na palma da sua mão, no aplicativo da OneFootball 100% gratuito. Além disso, você também pode ver os jogos do Campeonato Alemão de graça e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vamos começar o vídeo agora com um trecho de uma entrevista que o Mauro Galvão deu aos companheiros do Jornal o Dia. Comentou a atual condução da SAF do Vasco da Gama por parte da atual diretoria. O Mauro Galvão não tem gostado da condução e, na opinião dele, tem colocado a diretoria do Vasco, pelo menos, a SAF em primeiro lugar e a condução do departamento de futebol em segundo lugar. E na opinião dele, isso é um erro. E vou deixar com vocês agora a opinião do Mauro Galvão, que ele deu aos companheiros do Jornal o Dia. A SAF é um mistério. Ninguém sabe nada, ninguém tem certeza de nada. É um mistério. Só ouvimos falar que tem os interessados, mas escutamos que não pode fazer essa mudança no meio do ano. Transformação do clube em SAF. Essa polêmica me faz acreditar que enquanto falamos de SAF, a gente não fala que o time foi rebaixado, a gente não fala que não conseguiu voltar à Série A, que é a obrigação e o lugar do Vasco. Então, parece que a prioridade fica um pouco de lado. A preparação do Vasco se resumiu a isso. A SAF não pode ser mais importante que o clube voltar para a elite. No Carioca, o Vasco fez uma campanha razoável, nada de incrível. Ficar entre os 4 grandes não é novidade nenhuma, é algo natural. Não se vê um projeto, uma palavra de ordem em relação ao comando do Vasco para a Série B. A equipe do Vasco precisa de reforços para poder voltar à Série A, que é o grande objetivo. Espero que o Zé Ricardo consiga fazer os jogadores do Vasco superarem esse momento complicado. Bom, o que vocês acharam da opinião do Mauro Galvão? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, hoje é uma data muito importante. Está completando 98 anos da tão gloriosa e também apreciada pela torcida do Vasco, resposta histórica, que foi aquele grande marco que o Vasco fez na história do futebol de combate ao racismo. Nosso volante Juninho deu a entrevista para a The Player Tribune comentando sobre a resposta histórica. Eu vou deixar um trechinho aí da entrevista que está muito bacana. Dentre esses trechos, ele vai dizer que o seu sonho é marcar um gol em São Januário e ver a torcida do Vasco cantando Camisas Negras para ele poder comemorar. Ele disse que aprendeu a música e ó, é muito bonito
o trecho que ele cita aí. Vou deixar com vocês o depoimento dele e ele vai relatar também uma situação de racismo que ele passou num jogo entre Vasco e Oriente Petroleiro, aonde o Ricardo Graça comprou o seu barulho. O Vasco se posicionou fortemente também sobre esse jogo na Sul-Americana. Vai fazer uma afirmação forte, onde ele diz que é impossível um vascaíno ser racista. Com vocês, o Juninho, comentando esses temas. Mas o Vasco não se calou. Na hora, todos os jogadores me defenderam, inclusive o Ricardo Graça, que é branco. Foi um dos primeiros a reclamar com a arbitragem. A diretoria me deu apoio, denunciou os atos e fez um manifesto cobrando respeito. Também recebi muitas mensagens de solidariedade dos nossos torcedores. Não tem como ser Vasco e ser racista. Impossível. Eu quero fazer um gol pelo Vasco, tirar a camisa, levantar para o alto e comemorar com a torcida em São Januário. E quero que todos os torcedores cantem Camisas Negras. Tá, essa é uma música que nossa torcida só canta antes dos jogos começarem. Me dá vontade de estar na arquibancada de novo, ainda mais agora que aprendi a letra, só para poder cantar com vocês. Humildemente, este é o meu único pedido, o meu sonho de menino, comemorar um gol e ouvir a nossa música, para guardar para sempre na memória o orgulho de ser representado, de ser um torcedor dentro de campo. Bom, estamos caminhando para a reta final do nosso vídeo e ainda tem algumas informações importantes para trazer. Primeiro, o atacante Lucas Oliveira, que veio do Bangu, está regularizado no BID da CBF e pode estrear amanhã em São Januário. Vou deixar passando para vocês aí na tela. E uma outra situação, a rescisão de contrato de Carlos Palácio com o Internacional também já apareceu no BID da CBF. A inscrição dele no Vasco ainda não, mas a rescisão já ocorreu. Então, por hora, o único jogador disponível para poder estrear contra a equipe do Vila Nova amanhã às 7 da noite em São Januário é o atacante Lucas Oliveira. Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva hoje lá no CT Moacir Barbosa e mais à frente eu trago para vocês aí as falas do nosso novo atacante. Ele vai jogar com a camisa número 14 no Vasco da Gama. Beleza? Bom, vamos caminhando para a reta final do nosso vídeo. Vou trazer para vocês mais dois trechos importantes de coisas comentadas pelo Zé Ricardo ontem no CT Moacir Barbosa. Primeiro, ele vai comentar essa situação do Vasco ter contratado 4 reforços e qual é a possibilidade de estreia desses jogadores e também se ele aguarda algum reforço até o dia 12 de abril, que é quando encerra a janela de transferências. E para finalizar, eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo analisando como ele pode aproveitar da melhor maneira possível o atacante ou meio atacante Carlos Palácio, que chegou do Internacional de Porto Alegre, e se ele acha que foi uma boa aposta por parte do Vasco da Gama. A gente sabe que é difícil, os atletas foram anunciados hoje, não sei se eles terão condição de regularizar. A gente tem contado muito com os atletas que já estão no campo treinando, em condições de buscar de entrar em campo. Vamos esperar aí para ver se a gente consegue regularizá-los. Me parece, ainda não é confirmado, que apenas o Lucas Oliveira teria condição de jogo para essa sexta-feira, mas acredito muito no que a direção propõe para a gente diariamente. Podendo contar com eles, ok. A gente sabe que o campeonato necessita de um elenco forte. O Vasco, eu acho que foi muito bem nas escolhas desses reforços, porque foram atletas que mostraram nos seus respectivos campeonatos estaduais que tem condição de, ou pelo menos merecem uma oportunidade num clube da expressão do Vasco da Gama, ou atletas que a gente sabe que tem um potencial muito grande e que a gente espera poder reconquistar que eles possam reconquistar essa confiança e colocar em prática tudo aquilo que eles sabem. Sobre novos reforços, a gente vem conversando sempre com a direção das carências. Eu prefiro, nesse momento, não falar de nome, mas e sim valorizar os atletas que estão aqui, porque eles têm mostrado, como eu sempre falo para vocês, uma condição de entrega ao clube tamanha. E eu tenho certeza que com a energia que a torcida vem passando nos jogos para a gente, eles só podem entender isso como uma responsabilidade maior ainda. Então, quando a gente fala de reforço, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente sabe que precisa se fortalecer, as equipes, de uma forma geral, todas elas, depois, ao findar o estadual, se reforçaram, com a gente não foi diferente, mas eu gosto muito de valorizar aqueles atletas que estão aqui em casa e que já estão disponíveis para nós.
Essa pergunta é importante também para a gente esclarecer ao torcedor vascaíno e principalmente também poder explicar o que aconteceu. O Carlos Palácio, na verdade, foi uma oportunidade de mercado que surgiu ao Vasco, né? O Vasco consultou a parceira, a 777, que entendeu, por ser um contrato de 3 anos, por ser um jogador jovem e por ser um jogador com muita capacidade de evolução, ou melhor, potencialidades, o Vasco entendeu que, independente do momento que daqui a 1, 2 semanas ele se coloque, é um jogador que a gente poderia contar por mais 2, 3 temporadas. Acho que é importante esse tipo de contratação do Vasco, porque você começa a fazer aquilo que eu entendo ser o ideal, né? Nós tivemos, se eu não me engano, 23 saídas do ano passado, né, com jogadores emprestados e final de contrato. Acho que a partir do momento que o Vasco começa a se preocupar com o futuro, não só o futuro de amanhã, mas o futuro daqui a 2, 3 anos, eu acho que ele começa a trilhar o caminho certo, né? Todas as grandes equipes do futebol brasileiro têm elencos que já estão pelo menos 80% deles, às vezes até 90% deles já montados. E a partir de 1 ou 2 ou 3 contratações pontuais continuam mantendo aquela força. Então, acho que foi um planejamento não só para o presente, até muito mais do que o presente, mas mais pensando no futuro. Realmente ele é um jogador que ele jogou, eu vejo ele jogando mais na meia central ali, por trás do atacante, tem força, tem bom poder de finalização e de assistência, mas também pode jogar pelo lado do campo. Então, pelo lado direito, principalmente, por ser um meia que chega na área e que também tem poder de construção ali. Então, acho que tudo vai depender da condição quando ele estiver 100%. Isso eu tenho certeza, pelas informações que eu peguei, principalmente dos colegas lá do clube, que ele só vai estar em condição 100% quando ele estiver fisicamente muito bem. Ele depende muito do físico para atuar. Então, não vamos ter pressa, até para a gente não ter nenhum tipo de problema de lesão com ele, por precipitação, mas eu acho que o Vasco acerta na contratação quando pensa no futuro, falando aqui de 2, 3 anos. No caso 100%, ele tem a ver com algum problema físico? Não, é só recondicionamento. Ele não joga, se eu não me engano, tem 4, 5 meses aí que ele não joga. O último jogo dele, se eu estiver enganado, foi contra o São José, 3-2 São José, já com Medina, mas antes do Medina ele tinha jogado, se eu não me engano, com Aguirre, as 6 primeiras rodadas do Aguirre, entrando no jogo. Então tem muito tempo que ele não faz uma partida completa, logicamente perdeu condição, e o departamento de preparação, de performance, está preparando ele, quer dizer, está pegando as informações, começando a trabalhar com ele, para quando ele estiver 100%, a gente começar a recondicioná-lo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, bem cedinho, por volta das 5 da manhã, eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!